Nesse livro sagrado, Deus, o Criador, fala conosco. E uma mensagem que me chamou a atenção essa semana, Oséias 4, versículo 6, onde Deus fala: meu povo perece por falta de conhecimento. Estão ouvindo? O que é perece? Perde a salvação. Perde a salvação por falta de conhecimento. E esse mesmo livro fala que o Espírito de Deus veio para convencer o homem do pecado. Quando o Espírito Santo fala na boca de alguém, usa alguém para nos convencer do nosso pecado, ele começa a ser perseguido, ser maltratado. Como disse em João 16, versículo 2, expulsar-vos-ão da sinagoga, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Estão ouvindo? Olha a situação dos últimos dias. Mas a função do Espírito desse Deus agindo na terra, como diz o Senhor Yahushua, estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É o Espírito de Deus. Porque no corpo físico não teria como ele estar. Mas no Espírito ele está. Ele cumpre a sua palavra. Aonde você estiver, 2 ou 3, reunido no meu nome, eu estarei. Mas você vê ele? Você vê o Espírito? Mas você pode sentir o Espírito de Deus. Estão ouvindo? Então, se a mensagem não fala contra o nosso pecado, contra a nossa maldade, então, dificilmente ela pode ser de Deus. Porque a função do Espírito, como nós lemos, é convencer o homem do pecado. Então esta é a mensagem dos últimos dias. Que nós vamos estar lendo aqui, que o nosso Deus nos ama. Por isso ele quer nos convencer do pecado. Por isso que ele quer que nós volte atrás. Para nós entrar pela porta, andar pelo caminho, estar com ele nesses últimos dias. Então esta é a vontade de Deus. Então vocês viram? O que é a falta de conhecimento? Ah, mas ele fala tão mal. O irmão Nilson fala tão mal. Mas eu falo o nome de Deus que vai salvar vocês. Estão ouvindo? Já tem pessoa. É uma mensagem boa. Mas o irmão Nilson fala tão mal. Ali tem um pastor da igreja da Santa Inquisição. Tem não sei quantos diplomas de teologia. Fala muito bem. Mas ele não fala o nome do Deus da tua salvação. Estão ouvindo? Então isso é sabedoria. Isso é conhecimento. E quando falta o conhecimento, o que acontece? As pessoas perecem. E o que é perecer para vocês? É perder a salvação. Porque o Deus que nós anunciamos fez tudo simples. Ele não pediu muito para nós. Ele pediu só que cresce, acreditar. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Por isso que o irmão Nilson diz, quem for batizado tem que crer, tem que ter ensinamento, tem que saber naquilo que ele está crendo, naquilo que ele está acreditando.
Ah, mas ele fala tão mal, eu não vou ouvir mais as mensagens. Estão ouvindo? Há 3 anos atrás, eu resolvi a gravar porque eu estava tão ruim. Eu pensei até que eu ia perder a minha voz. Eu pensei que eu não ia falar mais. Entendeu? Mas aí eu pensei, eu vou começar a gravar para as pessoas ver a minha fé, para as pessoas conhecer a fé que uma vez foi entregue ao santo. Aí comecei a pregar. E hoje nós já temos muitos vídeos, quase 500 mensagens anunciadas, pregadas. Às vezes não é mesmo uma voz 100%, mas são palavras que falam do nome do nosso Deus que vai salvar vocês. Porque assim é a profecia. Acontecerá nos últimos dias que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nessas mensagens está o nome da nossa salvação. Estão ouvindo? A igreja da Santa Inquisição não aceita. Vocês já viram algum pregador pregar desta maneira? Tem teologia, tem escatologia, tem formação disso, tem formação daquilo. Mas a hora que chega no nome da salvação, eles recuam. Eles não falam. E hoje a mensagem é João 16, 27 e 28. Aonde o Senhor Yahushua disse, eu saí de Deus. Eu saí do Pai e volto para o Pai. E depois em Filipenses 2, versículo 6, onde o apóstolo Paulo fala, ele tendo a forma de Deus. Ele tendo a forma de Deus. Olha como é que o apóstolo Paulo fala de uma maneira mais clara, de uma maneira mais simples, que as pessoas vão entender a palavra de Deus. Nós vamos estar lendo esses 3 versículos hoje. Abra sua Bíblia em João 16, 27 e 28. Porque o testemunho do Senhor Yahushua é que vale para nós. Nós somos testemunha de quem? Testemunha do Senhor Yahushua. Então é o testemunho do Senhor Yahushua que vale para nós. Porque a Bíblia tem algumas vazões que favorecem o pecado da dualidade. Favorece. Sim, favorece. A ponto dos testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová fizeram para eles uma Bíblia. E aquele versículo de João 1:1, ele coloca o Senhor Yahushua com letra minúscula. Você acha que esse povo tem cérebro? O Deus com letra minúscula, de acordo com 2 Coríntios 4:4, é o diabo. O Deus desse século cegou a mente da humanidade. E eles tiveram essa infeliz capacidade, né? Vamos dizer, essa infeliz capacidade de igualar o nosso Senhor Yahushua, o nosso Deus conosco, como o diabo. Porque ali fala, o verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Estão ouvindo? Mensagem difícil. Mensagem difícil. A ponto deles, estuda tanto. Testemunho de Jeová é um povo forte. O pessoal do ídolo Jeová é um povo forte. É ídolo. Porque a letra J tem só 500 anos. Então é um ídolo. Criado na Santa Inquisição. Pega a Bíblia do Jeová, João 1:1. Você vai ver ali. Deus, o Criador, com letra minúscula.
E depois você vai, em 2 Coríntios 4:4, você vai ver que esse Deus com letra minúscula é o diabo. O Deus desse século, que cegou a mente da humanidade. Então vamos estar lendo aqui para o vídeo não ficar muito grande. Pois o mesmo Pai vos ama. Tá vendo? Deus ama vocês. Esta é a mensagem. Deus quer que vocês tenham conhecimento. Deus quer que vocês tenham sabedoria. Deus quer que vocês se arrependam do pecado de vocês. Volte atrás. Porque Ele ama vocês. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Vocês creem que Ele saiu de Deus? Vocês amam o Senhor Yehoshua e acreditam que Ele saiu de Deus? Olha o versículo 28, fala de novo. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Olha que palavra maravilhosa. Entendeu? Vocês estão fazendo a obra de Deus. Vocês sabem a Parashá, o estudo de Israel da semana. O irmão que sabe, passa um para o outro. E faça o estudo e viva na unidade da palavra de Deus. Vão se acostumando, porque assim é a profecia. A lei, a palavra sairá da onde? Sairá de Sião, sairá de Jerusalém. Então já vão acostumando. A imprensa brasileira não vai falar para vocês, a Parashá de Israel da semana é isso, é aqui. Não, não vai falar. Porque a imprensa é a favor do sistema. E os dois sistemas são inimigos de Deus, vocês sabem disso. Então, o irmão que tiver a Parashá de Israel, vai no zap, irmão, a Parashá é X. Vai falar sobre isso. Estão ouvindo? E vivam na unidade da palavra, na unidade desse Deus. Então, esta é a palavra desse Shabat. O Senhor Yehoshua diz que o Pai vos ama. Eu saí de Deus e volto. Eu saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Agora, o que Paulo fala aqui em Filipenses? Ele tendo a forma de Deus. A forma, o tabernáculo, a fórmula de Deus. E saiu de Deus. Aí o que o apóstolo Paulo disse? Ele se humilhou. Ele não agiu como Deus. Embora tenha algumas passagens que algumas pessoas adorou o Senhor Yehoshua. Você vai encontrar isso. Ele não rejeitou a adoração, porque as pessoas estavam certas. Mas Pedro, quando Cornélio dobrou o joelho para adorar, leia lá Atos 10, Pedro repreendeu Cornélio. João estava no céu com o anjo. João viu tantas maravilhas no céu que dobrou o joelho para o anjo. Eu creio que João pensou que aquele anjo era o nosso Senhor Yehoshua. Dobrou o joelho e falou: não. Aqui não tem adoração. Eu sou anjo. Adora o Deus Criador dos céus e da terra. Mas veja quantas vezes o Senhor Yehoshua foi adorado na terra, adorado no céu por aqueles 24 anciões. Por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, em 6, versículo 2, que sendo em forma, espírito não tem forma, mas quando ele se faz carne, ele é o Senhor Yehoshua, ele é a forma de Deus. Olha que palavra maravilhosa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Estão ouvindo? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo,
fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte no madeiro. Olha que palavra maravilhosa. Fiquem com essa palavra aqui nesse Shabat. Lembram que a falta do conhecimento vai fazer muitas pessoas perderem a salvação. Estão ouvindo? Vai perder a salvação. Mas o conhecimento certo, não o conhecimento dos homens da terra, não a dualidade dos testemunhos de Jeová. Procura um testemunha de Jeová aqui na rua, empresta a Bíblia dele e vê lá, João 1. O nosso Deus, Senhor Yehoshua HaMashiach, com letra minúscula. Paulo aponta a ele como tendo a fórmula de Deus. Paulo aponta para ele, ele é a imagem do Deus invisível. E quem que é o Deus invisível? Aquele Espírito que nos convence do pecado. Aquele Espírito que nenhum homem pode comentar sobre ele. Da origem dele. O Todo-Poderoso. Fique com essa palavra, cresça na graça e nesse conhecimento bendito.